Oi pessoal, hoje no nosso podcast sobre verminoses, a gente vai falar sobre a verminose espirometra. Bom, a espirometra apresenta um ciclo de vida envolvendo diversos hospedeiros. Seu ciclo inclui estágios em água e em hospedeiros intermediários, como copépodes e caramujos, além de hospedeiros definitivos como anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Bom, os sintomas da infecção por espirometra podem variar, mas frequentemente inclui distúrbios gastrointestinais, dor abdominal e, em casos mais graves, a migração de larvas subcutâneas. A variedade de sintomas torna o diagnóstico desafiador, causando mais importância para a conscientização. A infecção é adquirida ao beber água contendo crustáceos infectados, ingerindo répteis e sapos crus, ou utilizando emplastros de sapos cru para curar dor nos olhos. As infecções da espirometra são caracterizadas pelo surgimento de grandes nódulos embaixo da pele e inchaço dos músculos que controlam o movimento dos olhos. A infecção também pode envolver o cérebro e a mandíbula espinhal. O diagnóstico da infecção é obtido pela biópsia da lesão. Apesar de não ser muito comum, as infecções do cérebro são reais e representam um grande desafio para o diagnóstico e tratamento. As doenças causadas por elas não devem ser tratadas com negligência ou como exóticas, porque casos humanos foram reportados recentemente em países com um alto padrão de saúde e de serviço de médicos. Entender a interação entre hospedeiro e parasita é um passo fundamental para desenvolver intervenções e tratamento para estes horrores parasitas. Bom, pessoal, agora para continuar a fala dos meus parceiros de podcast, eu vou falar sobre os impactos que a espirometriose causa. Bom, os impactos da espirometriose não ficam apenas na parte física da pessoa, mas ela também tem fortes impactos na questão social e emocional do hospedeiro, porque a estigmatização associada à doença pode causar um forte isolamento social e uma discriminação, né, do hospedeiro desse parasita. Esses indivíduos sofrem por conta justamente da doença ser mal entendida e ter muitos preconceitos ao entorno dela. E questões como isolamento da sociedade, né, o famoso isolamento social, introspecção, ansiedade e depressão são cada vez mais frequentes nesse grupo que carrega esse tipo de hospedeiro. Além disso, os desafios médicos e os custos financeiros associados ao tratamento da doença são geralmente muito elevados, justamente por ser uma doença inédita, né, pouco conhecida no mundo. As consultas médicas regulares, os exames, os diagnósticos e, em casos mais graves, até cirurgias para poder remover esse parasita, passam a ser despesas assim exacerbadas e que fogem ali, né, do que geralmente uma pessoa pode pagar, né? E aí acabam sendo desconsideráveis, né, por conta justamente de não serem possíveis pagar por grande parte da população. E isso cria uma carga financeira significativa, né, para os indivíduos afetados e para suas famílias, fazendo com que os desafios fiquem ainda maior para quem porta esse tipo de hospedeiro, né, e que tem esse tipo de doença também. Um exemplo bem recente de tudo isso é o caso de um britânico que enfrentou fortes dores de cabeça, convulsões e perda de memórias por 4 anos. E aí, né, quando ele foi fazer um diagnóstico, né, ou algo do tipo, ele acabou descobrindo que justamente tudo isso era causado, né, pelo parasita. E aí ele foi tentar se aprofundar mais no caso e ele viu que realmente, né, a condição para poder tratar essa doença, né, causada pelo parasita era muito assim complicada, era muito difícil, o que geralmente, né, assim como no caso desse britânico, dificulta, né, o tratamento dessa doença. Oi pessoal, meu nome é Ana. Eu vou falar aqui um pouquinho sobre as formas de prevenção da espirometriose. A espirometriose baseia-se em medidas educativas e práticas. Tô falando da prevenção, tá? Não tô falando da doença. Evitar o consumo de água contaminada, cozinhar adequadamente os alimentos com água potável, né? Porque, né? Se tem que evitar o consumo de água contaminada, a mesma coisa serve para o alimento, né? Não pode lavar o alimento ali na água contaminada também. Cozinhar adequadamente os alimentos, né? Promover a educação sobre a higiene pessoal e implementar estratégias de controle de populações de hospedeiros intermediários são fundamentais para prevenir a propagação da doença. Então, tipo assim, higiene pessoal, né, galera? Tipo,
lavar ali a mão, né? Explicar para a pessoa a importância da água potável. São coisas muito importantes para a prevenção da doença. E é isso, obrigada. Bom, pessoal, então agora para poder finalizar aí, dar um resumidão sobre o podcast, eu venho dizer que a doença, espirometriose, né, tanto falada aqui no podcast, ela é causada por um parasita, chamada Spirometra erinana. É difícil mesmo de falar o nome dele, mas é Spirometra erinacei europaea. E falar também, né, que essa não acredito que não seja a parte tão importante saber o nome do parasita, mas dizer para vocês que apesar de ela ser uma doença tão grave, ela é uma doença também que é totalmente evitável, né? No quesito assim de que tem formas eficientes para a gente evitar o contato com essa doença, né? Quando tomados os devidos cuidados, é claro. E eu vim aqui também para poder finalizar e dizer que todo o material aqui discutido nesse podcast, ele tem como embasamento o artigo que foi postado no The Conversation por N. Eushika, que é o professor associado de parasitologia da Universidade de Nottingham, né? E então lá, se vocês pesquisarem aí no Google, YouTube ou qualquer outra plataforma aí, vocês vão encontrar todo o material disponível, né, para vocês poderem até se aprofundar um pouco mais no tema, no assunto, ou caso tenha passado alguma informação aqui que vocês ficaram meio confusos, causou algum tipo de confusão ou qualquer coisa do tipo. Mas o principal objetivo dessa apresentação foi realmente trazer a abordagem, né, dessa doença e falar sobre o parasita e para poder trazer uma conscientização e uma educação sobre o que é ele, né, e as formas de evitá-lo. Aqui embaixo vocês vão encontrar todas as nossas redes sociais e também o link, né, de vídeos sobre o tema e encaminhações para vocês ficarem aí mais atualizados sobre tudo que foi tratado aqui. E é isso, pessoal. Siga lá a gente, deixa o like aqui no botãozinho aqui embaixo, se inscreva no podcast e até o próximo podcast.